Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos iniciando as aulas referentes ao terceiro bimestre. Hoje teremos uma aula de geografia sobre a região Centro-Oeste. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Estou muito contente por estarmos de volta. Preferia que as aulas fossem presenciais, mas por enquanto ainda não é possível. E o tema da aula de hoje, localização e produção do espaço. Localização e produção do espaço. O centro do Brasil. A segunda macro-região que estudaremos é a região Centro-Oeste, formada por 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, e o Distrito Federal, onde está Brasília, a capital do Brasil. É a segunda maior região em extensão territorial, com 1,6 milhão de quilômetros quadrados, equivalente a 19% do território nacional. Observe no mapa a localização da região Centro-Oeste, identifique os estados que a compõem, as respectivas capitais e o Distrito Federal. Entre as 5 regiões brasileiras, a região Centro-Oeste é a única que não é banhada pelo Oceano Atlântico, pois está toda localizada no interior do território. É também a única a fazer limite com todas as demais regiões. Além disso, faz fronteira com 2 países da América do Sul, Bolívia e Paraguai. Povoamento e produção do espaço. Durante muito tempo, a região central do território brasileiro foi habitada por diversos povos indígenas nativos dessas terras. A ocupação de áreas da atual região Centro-Oeste pelos portugueses ocorreu somente cerca de 200 anos depois do começo da colonização. Por volta do início do século XVIII, ocorreu novo povoamento nas áreas auríferas da região, o que causou mudanças na organização espacial dos territórios indígenas. Paiágua, donos do rio, relativo aos paiáguas, indígenas dos limites entre Mato Grosso e Paraguai, indígena dessa tribo. No século XVIII, centenas de indígenas paiágua foram mortos por um ataque autorizado pelo Império, em um combate chamado Guerra Justa. Os indígenas paiágua são hoje um povo extinto. Eles se organizavam em uma estrutura social onde cada indivíduo era independente e livre. Eram caçadores, coletores e pescadores, que habitavam a região do Pantanal, próxima dos limites do atual estado do Mato Grosso do Sul. Foram conhecidos pelo espírito guerreiro e combatividade, usada largamente pelo país para guardar as fronteiras nacionais. O registro do último representante da etnia, segundo consta, faleceu em 1943. Era a índia Maria Dominga Miranda. Ao longo do processo de ocupação e povoamento do Centro-Oeste, as populações indígenas foram expulsas de suas terras em razão dos novos processos de produção do espaço planejados pelos governos. Ao mesmo tempo, a cobertura vegetal original foi extremamente reduzida. No início do século XVIII, ocorreram as primeiras jornadas de ocupação portuguesa em áreas que atualmente compõem a região Centro-Oeste. Os bandeirantes paulistas desempenharam um papel fundamental nesse processo, sendo considerados os desbravadores do interior da colônia. Com a descoberta do ouro, houve grande deslocamento de portugueses e luso-brasileiros para o interior. Muitos eram motivados pela busca de riquezas, o que levou a mineração a destacar-se na economia colonial,
com indígenas e principalmente africanos escravizados sendo levados às regiões das minas para trabalhar no garimpo. A atividade de mineração absorvia o trabalho de muitas pessoas. Assim formaram-se os mais antigos núcleos de povoamento que existem ainda hoje, como as cidades de Cuiabá, em Mato Grosso, Vila Benta da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, Goiás, em Goiás, antiga Vila Boa de Goiás. O governo português tinha interesse em ocupar a região por causa das riquezas minerais e para evitar o avanço de espanhóis que colonizavam as terras a oeste. A demanda por alimento nas áreas de mineração impulsionou a pecuária, que se desenvolveu paralelamente à atividade mineradora. Com o esgotamento das minas e a decadência da exploração aurífera, a região centro-oeste deixou de ser área de atração econômica e populacional. As atividades de pecuária e agricultura passaram a ser mais importantes. No entanto, economicamente tinham expressão apenas local e a população praticamente parou de aumentar. Ocupação a partir do século XX. Até as primeiras décadas do século XX, o Centro-Oeste apresentava grandes vazios demográficos em comparação com outras regiões brasileiras. Era considerado uma região desintegrada e desarticulada das demais, e por muitos de economia estagnada. Em 1914, a construção da Ferrovia Noroeste, atualmente pertencente à Ferrovia América Latina Logística, que liga o estado de São Paulo ao oeste de Mato Grosso e se estende até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, aproximou a região centro-oeste ao sudeste. Essa aproximação não se limitava apenas às trocas comerciais, mas acabou estimulando a migração de paulistas para o Mato Grosso. Na década de 1940, o governo brasileiro intensificou o incentivo à migração para o Centro-Oeste, ampliando os povoados e as cidades que já existiam, incentivando a criação de gado. Essa política visava garantir a integração do território nacional e sua ocupação. Em decorrência dessa iniciativa, mais populações indígenas foram perdendo suas terras de forma bastante violenta. Dos anos 1950 até o início dos anos de 1980, ocorreram muitas mudanças na região, reflexo da economia e da sociedade brasileira, que passou a caracterizar-se pela industrialização e urbanização. Em áreas limítrofes com o estado de São Paulo, desenvolveu-se a atividade da pecuária melhorada e houve a instalação de frigoríficos. Nesse período, em razão da construção de Brasília, que em 1960 passou a ser a capital federal, ocorreu uma grande onda migratória para a região, especialmente proveniente do norte e do nordeste brasileiros. Um dos principais objetivos da construção da capital era ocupar áreas do interior do país. Muitos trabalhadores foram atraídos para a região, o que integrou o Centro-Oeste ao resto do território brasileiro e contribuiu para aumentar seu povoamento. A construção da rodovia ligando Brasília às demais regiões propiciou maior integração econômica e comercial, facilitando as migrações. Novas frentes agrícolas. Nas últimas décadas do século XX, o povoamento do Centro-Oeste ganhou um impulso com a abertura de novas frentes agrícolas, que passaram a receber muitos migrantes, em especial da região sul.
A agricultura recebeu projetos de correção de solo ácido do cerrado, tornando-o cultivável, bem como incentivos de financiamento para a produção agrícola e incremento para novas técnicas de produção de grãos, soja e milho, e fibras, algodão, além de modernização da pecuária de corte, o que atraiu tanto recursos quanto pessoas para trabalhar e produzir nele. Este foi o recadinho de hoje, localização e produção do espaço da região Centro-Oeste. Espero que tenham gostado, que tenham entendido o vídeo, se inscrevam em meu canal, deem um like e até o próximo vídeo.